Bom, nós estamos aqui em fevereiro de 2022, aí no ano de pandemia, né? E eu estou com um colega de trabalho, Pedro Salles, e nós vamos bater um papo aqui sobre essas intersecções, essas aproximações entre resiliência, entre trabalho com o corpo, entre o que der na cabeça da gente, a gente vai falando. Mas sempre o tema vai ser esse, você não vai ficar perdida, né? E a gente não preparou um script rígido, porque queríamos ter exatamente essa liberdade de ir fluindo dentro da conversa, ok? Então, ô Pedro, do que você acredita que é o melhor assunto para a gente começar a conversar, trocar? Jorge, a gente fez uma outra conversa outro dia, né? E nessa conversa a gente passou a tecer um panorama assim mais geral, falando um pouco do método de terapia corporal, tal. Em um dos momentos a gente falou um pouco das mentes, né? Você acha que colocou assim, a gente colocou assim, como se tivesse a nossa mente convencional de pensamento, né? E uma mente no corpo, que também é uma mente, só que ela funciona uma outra lógica, mas tem várias mentes que interagem. Né? E eu achei esse um tema muito, assim, sabe, isso é uma coisa que me parece importante. Então eu queria explorar um pouquinho mais, porque eu comecei a ver vários paralelismos, né? Tem muita similaridade entre o que acontece nessas duas mentes, vamos chamar assim, nessas duas entidades inteligentes. Sim. Ah, O que você acha? eu acho de boa. Porque eu vou poder dizer como é que eu entendo e compreendo o que eu aprendi sobre isso, e você vai olhando e fazendo suas ponderações por aí também. Tá? Só destacando aqui, né? O Pedro está aqui falando de corpo, porque o Pedro é terapeuta corporal, biólogo, está fazendo psicologia, é especialista em resiliência certificado pela Sobrare. Então, o Pedro tem uma trajetória dentro desse assunto e é exatamente isso que nós estamos querendo trazer à tona. Combinado? Combinado. Quais são as aproximações que você viu, Pedro, eu não sei se você vai abordar pelo lado de um trabalho corporal, e você já nos disse na outra conversa que o seu trabalho é focado na dor, né? Por onde você acredita que você fluiria nessas aproximações? Por onde a gente poderia começar, né, Jorge? Assim, se você me permitir, eu vou sugerir a gente começar pela estrutura. Ah, Então, vamos falar aqui, assim, dessa maneira livre que você está propondo, de tentar imaginar como é que seria a estrutura dessas duas mentes, né? Ou seja, dessas duas entidades que a gente está falando, do nosso corpo e a nossa mente mesmo, vamos chamar assim de mente. Vamos chamar de mente, o que são esse instrumento pensante, e o corpo, que é o corpo. E tem uma característica que eu acho que é muito importante, que e que eu vejo nos dois, que é o movimento contínuo, que eu vou chamar assim de uma tecelagem contínua. Então, o corpo, sem entrar em muitos pormenores, ele é continuamente tecido, e é interessante porque chamam fibras mesmo. São as fibras do tecido muscular, a fibra do tecido conjuntivo, e elas vão sendo tecidas por células, enfim, não interessa como, mas elas vão sendo tecidas continuamente. Não só quando a gente se desenvolve nenê, que o corpo cresce, mas depois de maduro, a tecelagem continua. quando você fala tecelagem, você está querendo dizer a autorregeneração ou a fabricação de uma nova? O que exatamente Isso é esse? é a produção e renovação das fibras. Ah,
E vamos usar essa metáfora, que aliás é a metáfora que os anatomistas usaram desde o começo, do tecido. Tá. Um tecido biológico, né? Então, esse tecido ele é continuamente sendo renovado, produzido tecido. E o que acontece é que, através desse processo, você vai imprimindo no corpo. Veja se você consegue pegar essa imagem. Você vai imprimindo no corpo, é como se fosse uma impressora 3D, mas é mais que uma impressora 3D, porque é vivo. Sim. Você vai imprimindo no corpo a história da pessoa. A Sim. história do movimento que ela faz. Movimento mecânico do corpo, físico. Porque aonde passa a força do movimento, quando você faz movimento, a força física mesmo, força mecânica, ela caminha, viaja pelo corpo por certas rotas. E isso determina como é que essa tecelagem, a fineza dessa tecelagem vai acontecer. E isso, por sua vez, vai construindo a própria estrutura do corpo e como que essa estrutura funciona e responde às forças externas. Entende? Sim. Quando tem um estímulo de fora, e o próprio movimento ele tem relação com os estímulos de fora, com os apoios, enfim. Essa estrutura ela ressoa, ela responde de uma certa maneira. E essa maneira está totalmente relacionada com o jeito que ela está tecida, construída. Fez sentido isso? Total. Eu, como Isso eu é sou uma... um cara antigão, eu tenho uns termos que você talvez nem conheça. Serzir. O que é o Serzir, serzir? claro. Quando você bota um tecido na máquina de costura e vai para lá e para cá, vai para lá e para cá, vai para lá e para cá, vai para lá e para cá. Qual que é a ideia ali? É reconstruir o tecido, a eficácia do tecido, a finalidade do tecido, o pano, né? Mas é interessante, Pedro, que quando você retira da máquina e você olha, tem uma sobressalência de linhas trançadas ali, né, que você vê, e você precisa saber fazer, senão fica horrível. Então, é esse reconstruir do tecido que você está falando, a metáfora, de que também ocorre nesse tecido que você está se referindo. Perfeito, Jorge. Que metáfora maravilhosa essa do serzir, do serzimento, se é que essa é a palavra. Que se é. Que dentro dessa imagem que a gente está construindo, esse mapa que a gente está construindo, ele é exatamente no corpo. Depois você vai me ajudar a me dizer o que é na outra mente, mas no corpo é uma cicatriz. É quando Isso. existe uma descontinuidade, um tecido, um rompimento, um ferimento, que uma das causas pode ser um excesso de força mecânica, como se eu puxar a minha camisa demais, ela rasga. E aí eu vou precisar serzir. Isso. Quando você faz o serzimento, o que acontece? Exatamente, fica a não ser que seja mas normalmente fica um pouquinho diferente. E aquele caimento perfeito, pensa no melhor alfaiate do mundo, do universo, que faz uma roupa assim que você nem sente que você está vestindo. Esse é o nosso corpo. Esse é no corpo, sem o serzimento. Quando tem o serzimento, fica um pequeno, já não é aquele caimento perfeito. Mas tudo Pedro, bem. no corpo eu posso, além da cicatriz, eu posso também, ajudando o pessoal aqui, né, a nos entender, a identificar como uma fibrose? Sim, é Sim, um machucado, uma coisa que é um machucado que vai... ferimento, e que depois as fibras se reconstituem, e geralmente elas se reconstituem de uma maneira mais bagunçada, mais densa, mais Isso. rígida. Tá? Então, é muito comum pessoas que têm cirurgia ou cicatrizes, especialmente se são cicatrizes muito profundas, terem dor em outros lugares do corpo. Porque a estrutura ela não movimenta, a força ela trava, você entende? Imagina que é uma coisa que navega, ela bate numa coisa e ricocheteia e vai fazendo uma rota que não é a rota mais harmônica, mais adequada. Então ela vai passando por lugares que não tem o preparo para receber aquela força. Então eles vão enrijecendo para receber aquilo.
E aí começa a ter, dependendo de como for esse arranjo, tá ótimo, mas dependendo como for esse arranjo, dá problemas de dor. Sim. Né? Então, então, o que eu comecei a ver com esse paralelismo do que a gente estava falando de resiliência? Resiliência tem tudo a ver com resposta de enfrentamento a situações de estresse, certo? Respostas mais estratégicas, mais adaptadas à situação específica. Né? Então, não é uma coisa dura, rígida, não é uma receita, é um ajuste da situação e também da pessoa, porque eu não sou igual a você, meus valores, minha estrutura psíquica e de valores é diferente da sua, então as mesmas respostas numa mesma situação podem não ser mais adequadas. Então a resiliência tem a ver com esse ajuste. E a qualidade do movimento também tem a ver com esse ajuste. Das respostas mais adequadas às situações do mundo, do movimento. Eu não estou falando da dança, estou falando do movimento, de pegar um copo, de abaixar, de escovar o dente. Tudo isso é movimento, é a mesma coisa para o corpo. E quando você enrijece, imagina essa imagem, a gente fez o que acontece quando você vai enrijecendo. E aí você faz uma costura aqui, ó, e aqui já não. Aqui a resposta ela já é estereotipada, tá vendo? Ela é dura, ela é rígida. Mas tá bom, ainda tá dando para ir. Só que daí, ó, tem que balançar a cabeça. Entendi. Vai Aí, comprometendo. aí aqui, ó, aqui começa, porque tem que segurar minha cabeça, entendeu? Então, vai, consegue a imagem que vai acontecendo? Sim. Com a vida da pessoa? É um exemplo, sim, extremo, Sim. né? Mas, Então, eu posso também então, dizer, Pedro, que o flexibilizar, ele ocorre nas duas possibilidades que um ser tem, que seja a possibilidade do corpo, que seriam os tecidos, e a flexibilidade numa possibilidade cognitiva. As duas caminham juntas, se manifestam juntas. A gente, para ser mais pedagógico, vamos dizer assim, a gente poderia fazer essas duas frases. A flexibilidade está se manifestando de uma perspectiva de tecido, tecidual, corporal e também cognitiva. isso. Isso. E o que é super interessante é que você vê na prática que essas coisas elas caminham juntas, assim, é um pouco misterioso, não é muito bem entendido, mas, por exemplo, quem trabalha com corpo, com terapia corporal, sabe, isso não é uma coisa exclusiva de nenhum método, que emergem, de repente, respostas emocionais, lembranças durante o trabalho do corpo. Uhum. E vem coisas assim que parecem que vêm do nada, coisas que seriam mais próprias, digamos Sim. assim, de um trabalho mais do âmbito psicológico, cognitivo, emocional, enfim. Sim. Não são do âmbito da dor física, mecânica, mas elas emergem, né? É muito interessante isso. Mas aí é fácil de entender, Pedro. Olha só, vamos imaginar que eu tenha uma cicatriz, como você falou, foi o exemplo que você trouxe, né? No pulso esquerdo, tá? Quando ela ocorreu, seja por um trauma, seja por uma cirurgia, tudo é um trauma, mas ou uma infecção, algo aconteceu ali, e o corpo teve que fazer esse processo que você está explicando de regeneração, de reconstrução. Pedro, durante aqueles momentos, uma gama enorme de memórias estão sendo anexadas. Memórias que advêm daquele fato, daquele evento. Memórias de pessoas, memórias de lugares, memórias de objetos, memórias de universo, são memórias de sonhos, memórias de emoções, memórias de sentimentos, estão todas indo para suas devidas caixinhas e ficando guardadinhas, dizendo assim:
tem a ver com a reconstrução do poço. Aí passa-se 5, 12 anos, o Pedro chega lá e começa a fazer assim. Quando ele começa a fazer isso, ele mexe no tecido, como você está dizendo, imediatamente aciona, inicia as memórias estão guardadas e começa a aparecer. A sonhar, a falar, a entender. Nossa, isso vem na minha cabeça, mas não tem... Às vezes pode ser, vamos supor, aqui, né? Vamos supor, uma memória de uma montanha. Mas por que montanha? Alguém viu uma foto, alguém passou perto de uma montanha quando estava vivendo essa situação. E a memória foi aglutinada. E memória, a gente sabe, ela não tem tempo, ela não tem espaço, ela simplesmente aparece sem essas regras que nós temos. E aí, quem está mexendo aqui tem que dar conta, né? Porque sabe lá o que vem. E é muito legal, Jorge, muito legal. E aí quero acrescentar uma coisa no que você falou, desculpe, que é, elas emergem, mas elas não emergem em qualquer momento. Elas não emergem em qualquer manipulação. Porque a pessoa está lá com a dor, a cicatriz, o trauma, enfim, e está quieto. Elas emergem quando você toca e você, digamos, manipula de uma certa maneira. E eu acredito que essa certa maneira tem a ver com uma maneira que você cria uma situação, uma condição, que o sistema do corpo, eu vou chamar desse jeito, se abre, destrava aquilo que está segurando ali, e se abre, é como um florescimento assim, de uma flor. Ele se abre, expõe a fragilidade, e aí ativa toda essa cadeia que você está explicando. E eu acredito muito que isso só acontece, ou idealmente isso acontece nas condições mais favoráveis, quando você cria uma condição que tem muito a ver com respeito, segurança. Então a gente está falando de um vínculo ali ao longo do tratamento, da terapia, de profundo respeito humano, profundo respeito pelo corpo, pelo tempo da pessoa, no caso do corporal, o profundo respeito pela mente, pela estrutura da pessoa, no caso de um trabalho de resiliência, propriamente dito. E aí isso cria condições, o respeito e a segurança que a pessoa sente para expor a fragilidade, né? A expor a condição, e aí deflagrar o processo de regeneração naturalmente, né? Naturalmente, dissolver a rigidez. É assim que eu vejo que acontece. E eu vejo que acontece de uma forma parecida, quero até te ouvir nisso, no processo do desenvolvimento de resiliência. Parece que o método cria uma condição que tem muito a ver com respeito e segurança, se sentir assim num lugar seguro de verdade, isso é importante, não é uma coisa mais ou menos, é de verdade. E aí você vai colocando uma situação que a própria pessoa vai desconstruindo aquilo. O sistema faz sozinho, parece. Aí o sistema cognitivo, do pensamento, ele começa a soltar aquelas rigidezes, entende? Aquele ombro do pensamento estereotipado, ou seja, rígido, que tem uma resposta obrigatória, pré-concebida, já responde estereotipado, e não, dissolve para permitir a flexibilidade, o arranjo, a adaptabilidade às situações que estão acontecendo. Sim, faz muito sentido para mim o que você está falando, em termos até de teoria da resiliência, né? Do que... Deixa eu criar na minha cabeça também, me ajuda muito em criando figuras, cenários, metáforas. Por um jogador de futebol. Toda semana, várias vezes ao longo da semana, alguém chega no corpo dele e mexe, aperta e, enfim, trabalha com o corpo dele. Um atleta, né?
várias vezes. E ele não está acontecendo nada com ele, ele está ali de pé tranquilo. Pode entortar, virar, bater, mas, vez por outra, a pessoa que está fazendo esse trabalho e tem que saber o que está fazendo, né? Faz um toque. Ou numa região ou de uma forma que essa pessoa percebe e olha e vê e busca identificar o que está acontecendo. E encontra do outro lado e aquilo que você está colocando. Um respeito, um cuidado e uma clareza do que está acontecendo. Tá? Nesse momento, então, a gente vê um atleta acostumado há anos e anos de alguém manipular o corpo dele, se desconstruir. Ele é mexido, ela é mexida. Porque entra num outro ambiente, que é isso que você está me falando, que é o ambiente de uma linguagem acima, uma linguagem mais profunda de o que é que você está fazendo. E se a outra pessoa do outro lado mantém essa atitude de respeito, de consideração e de cuidado, então a resposta ou o comportamento líder é assim: você está cuidando de mim. Diferente, né? Você está me massageando, você está cuidando da minha ferida, você... Não, você está cuidando de mim. Então já a cognição entrou, que é aquele trabalho da resiliência cognitiva, e começou a haver uma só possibilidade ali, é de alguém está sendo mudado, alguém está sendo mexido. Estou conseguindo construir uma imagem correta? Bacana, né? Acho que sim, acho que sim. E eu acrescentaria o seguinte, isso é muito poderoso Assim. quando acontece nesse ambiente onde existe uma segurança verdadeira, onde tem um respeito verdadeiro. Sim. Não é uma coisa assim tão trivial, assim, que não é uma construção, é uma coisa que tem que ser muito bem feita. E eu acredito que é muito comum a gente ter receio, o medo de tratar questões que estão enrijecidas, mas dá para levar por causa do medo dessa exposição num ambiente inadequado. Sim, porque Que é horrível. se transita num contexto de, eu vou usar uma linguagem que hoje em dia é meio problemática, né, que é vulnerabilidade, mas eu diria que é um ambiente de abertura. E aquilo que está aberto é duvidoso, é problemático, porque está aberto. Então, o contexto de respeito, cuidado e clareza do que está sendo feito tem que ser muito forte e consistente ali, né? Porque em seguida vai vir aquilo que eu chamo de a mudança. Mudança. A mudança. Em seguida, é resultado imediato. É a mudança dentro do nosso trabalho de resiliência, é a ressignificação. E no meu entendimento, a ressignificação ela pode ocorrer tanto nos tecidos quanto na mente ou nas emoções. Mas vai haver ressignificação. Exato. E é um processo muito bonito quando acontece. Nessas condições, o processo que acontece é muito bonito. Né? E para voltar ali no que a gente tinha começado, isso tem a ver com a tecelagem da mente. A tecelagem dos pensamentos e dos nossos, o jeito que a gente vê, as coisas que a gente acredita, né, as nossas convicções, que também são continuamente tecidas. E também são um registro da nossa história, é uma impressão. Aí não é nem 3D, não é nem vídeo, eu nem sei que palavra que é, uma coisa
matéria, assim, sei lá, digital, cibernética, sei lá, da mente, do fluxo do pensamento, também tem uma tecelagem contínua. O que você acha dessa ideia? Né? Tá. Isso Eu pode acho que ser. a gente poderia marcar uma conversa só sobre essas pirações, né? Porque a conversa de hoje está tão sedimentada, está tão até técnica, né? Falando de uma forma bem simples, mas muito técnica. Ninguém vai ter dificuldade de nos ouvir e acompanhar o nosso raciocínio. Então, eu vou dizer o seguinte: eu vou te marcar um outro dia onde vem só para piração. Pode Tá ser? bom, Tá combinado, bom? pode ser. Então, Pedro, Ótimo. um abraço. Obrigado por você ter estado aqui conosco. A gente retorna. Obrigado, Jorge, adorei. Um abraço.